Olá! A partir de agora, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa complexa. Nós vamos falar de dívida dos estados. Isso porque isso é tema recorrente aqui no Congresso Nacional. O Pacto Federativo é um tema que não está pacificado e que é recorrente a visita que a gente recebe aqui na casa de prefeitos e governadores alertando para que essa divisão de riquezas nos entes federativos ela está desequilibrada, gera desafios administrativos. Os desafios não são poucos. Quem vai contar melhor sobre esse problema para a gente é o senador José Pimentel, que estava me explicando aqui antes da gravação. Isso aqui vai dar uma confusão danada, né, senador? Eu queria que o senhor falasse para a gente, começasse naquele cenário que o senhor deu bem pedagógico para mim, como é que está acontecendo a situação, quem está com o máximo da dívida, quem menos está devendo, como é que vai ser resolvido essa questão dos recursos para os entes federativos. Essa questão do Pacto Federativo no Brasil é uma questão mal resolvida. Vem desde a República. Na monarquia, como todos nós sabemos, era um Estado unitário. E aí o rei, através das suas capitanias, terminava fazendo esses ajustes. Com a implantação da República, nós começamos a ter a primeira grande distorção, porque cada unidade federada queria ter uma participação maior no orçamento da União, nos repasses dos impostos que cada estado paga. Porque ninguém mora na União. Você mora nos municípios e você faz parte dos estados. E é ali onde você precisa da saúde, da educação, da cultura, da segurança pública, do convívio, da moradia. A União é uma espécie de síndica que coordena todo esse processo para evitar o esfacelamento. Mas ela nunca tratou igual os seus filhos. Mas durante a elaboração da nossa Constituição vigente agora, a gente tinha uma esperança de que essa coisa fosse resolvida, não é? Nós demos um passo na transparência e também nos espaços de cada ente do Pacto Federativo. E é por isso que isso hoje fica transparente. Por exemplo, todas as dívidas que os estados ricos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tinha na República Velha, durante os anos 90, o final do século 20, e isso foi consolidado em 98, a chamada repactuação da dívida dos estados. O que foi isso? A União, ali em 99, assumiu 50% de todas as dívidas que os estados tinham. Você lembra que os estados tinham bancos estaduais? Verdade. O Banespa, o Banerj, isso mesmo, entre outros. E esses, Banestado, que o Banestado, era do Espírito Santo. E tanto, cada estado tinha um banco. E esses estados utilizavam esses bancos para fazer dívida, só que eles não conseguiam pagar. Eu lembro muito bem do meu Ceará, que no início dos anos 80 foi criada uma moeda chamada Gonzagueta, que era em homenagem ao governador da época, Gonzaga Mota, para poder pagar as suas obrigações, porque não tinha dinheiro mais para poder pagar. O fato é que isso foi tudo consolidado, deu em torno de 320 bilhões de reais na época, e na época, R$1 era igual a $1. Para você ter uma ideia da comparação. A metade disso, a União assumiu e todos os contribuintes do Brasil, de qualquer parte, passou a pagar as dívidas dos estados do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais. De lá para cá, eles pagaram parte desse restante da dívida, mas ela foi se acumulando. Porque diz que há uma agiotagem aí da União. Dizem que a maneira como é calculada a dívida, ela torna a dívida impagável. O senhor concorda com isso? Essa agiotagem é a mesma praticada pela taxa Selic para com todos os contribuintes do Brasil. O que passou a ser feito a partir de 2009 é que a atualização das dívidas dos estados é feito pela mesma tabela que atualiza o imposto de renda que você paga. Oi, tá você vendo? Compreender. Para você não é agiotagem. Aliás, ninguém diz que é a mesma agiotagem que os estados e os governadores estão submetidos às mesmas duras condições que nós, as mesmas regras. Os contribuintes. Agora, em setembro de 2016, a dívida
soma 496 bilhões de reais. E 80% desse montante está com 4 estados. O estado de São Paulo, Minas Gerais tem 17%. O estado do Rio de Janeiro, 12%. O estado de São Paulo, 46%. O estado do Rio Grande do Sul, 11%. Isso soma quase 80%. E o resto do Brasil tem 20%. Por exemplo, o meu estado, o estado do Ceará, tem 0,32% desse montante. Olha não deve só. quase nada. Mas todos nós estamos sendo chamados de novo para pagar a dívida dos estados ricos. O que gera essa não- situação recorrente, senador? Porque eles não pagam. Eles pagam um percentual que não reduz o montante da dívida e nem cobre os juros. É Mas por isso que vai acumulando. Agora nós Agora, temos... o que é grave é que desse montante aqui, a metade, de novo, vai ser assumido pela União. Os 4 Nós estados vamos repetir uma situação que a gente já que viu nós já antes. fizemos em 99. E os estados da região Norte e Nordeste, que nem dever aprendeu a dever, é quem paga a conta. Se você pegar dos 496 bilhões de reais, os 7 estados do Nordeste, do Norte, devem 1% dessa dívida. E os 9 estados do Nordeste devem 4%. Ou seja, quase nada. Agora... E mais grave ainda, para atender às dificuldades do estado do Rio de Janeiro, que não conseguia pagar nesse 2016 a sua folha, ele decretou um estado de calamidade pública e a União agora doou para o estado do Rio de Janeiro 2 bilhões e 900 milhões de reais. Aliás, o Senado votou por unanimidade nessa semana, nessa primeira semana de outubro, essa doação ao estado do Rio de Janeiro. Mas o meu estado, que está há 5 anos em seca, não recebeu um centavo da União para atender às suas dificuldades. Isso vale para a região Norte, que tem seus problemas, e vale para a região Nordeste. Por isso, os governadores, os 7 governadores da região Norte e os 9 governadores da região Nordeste criaram um fórum. Estão aqui quase toda semana, dialogando com os senadores, com os deputados, com a imprensa. Você tem a oportunidade de recebê-los para que, pelo menos, 7 bilhões seja repassado para as regiões Norte e Nordeste, para também poder pagar a folha do seu pessoal. É o chamado Fundo Social de Emergência para esses 16 estados, 16 estados da região Norte e Nordeste, e não tem quem queira nem ouvir essa proposta. Eles já estiveram na Fazenda nesta semana, lá o ministro Henrique Meirelles disse que para a região Norte e Nordeste não tem um centavo, mas só para o estado do Rio de Janeiro teve 2 bilhões e 900 milhões de reais. Aqui no plenário do Senado Federal, nós estamos criando uma frente de senadores e senadoras, independentemente de partido, para juntos lutarem pelos interesses das regiões Norte e Nordeste. Dos entes federados. Agora, senador, a gente tem aqui 2 problemas, né? Um é, de novo, resolvendo uma dívida que é assinada por poucos estados e os 27 entes federativos, né, porque o Distrito Federal também entra nisso, vão ter que ajudar a arcar. Essa é uma situação. E a outra é a recorrência, né? Essas 2 questões estão previstas de serem corrigidas no projeto de lei que está tramitando? Na proposta que Já tramita? que falamos no Distrito Federal, ele participa com 0,22% do montante dessa dívida de 496 bilhões de reais. Portanto, os contribuintes do Distrito Federal que não serão beneficiados com essa negociação serão os pagadores da dívida de 4 estados. E como permitir que isso não aconteça novamente? O senhor tem sugestão? O que fazer para isso não voltar a acontecer? O que nós estamos tentando é minimamente dar transparência à sociedade brasileira, deixar claro de que as regiões mais pobres são aquelas que sempre pagaram a conta dos gastadores, que são os estados mais ricos. E, ao mesmo tempo, criar um ambiente para que isso
seja resolvido e que as regiões Norte e Nordeste também se beneficiem de outras fontes. Quer ver um exemplo? Quero. Nesse momento, a Transnordestina, que é fundamental, é uma ferrovia que nasce em Eliseu Martins, no Piauí. Vem a Salgueiro, no Pernambuco. De Salgueiro, ela tem dois grandes braços. Um que vai para o Porto de Suape, no Pernambuco, e o outro que vai para o Porto do Pecém, lá no Ceará. Infraestrutura, uma coisa está paralisado porque não tem dinheiro. E para nós isso é vital para a nossa economia. A transposição das águas do Rio São Francisco, que vem desde o século XIX. O projeto foi apresentado em 1847. Só no governo Lula, que ele enfrenta esse problema, ele inicia em 2006 a interligação das bacias, para que 12 milhões de pessoas possam tomar água. Está parado num trecho, porque a empresa está cobrando mais. E aí a obra não anda. Então essas coisas que são estruturais para a nossa região, nós precisamos. Mas quando faltou água na Cantareira, para os paulistas, rapidamente a União aportou 4 bilhões de reais para garantir água para os paulistas. Está correto garantir água, mas é também necessário garantir água para 12 milhões de pessoas do meu estado, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e dos sertões do Pernambuco. Senador, a gente encerra essa entrevista tendo uma noção do balaio de gado que vai vir por aí, né? Porque devem ser milhões de verdades juntas e misturadas e que nós vamos ter que chegar num consenso com a tabela do senador. Está aqui a tabela tirada do Tesouro Nacional para não ter dúvida. Eu vou ficar com a tabela para ouvir o pessoal dos estados. Faremos isso. Vamos fazer isso? Claro. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanha pela sua atenção e eu lembro a você que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.